Eita, galera, vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vocês? Semana passada, né, nós tivemos o nosso primeiro encontro falando aí sobre Era Napoleônica. Quero ressaltar com vocês que toda semana tem aula de história, então procura lá no blog, basta você ir até a sua série, né, que você vai encontrar ali o conteúdo daquele dia. Então, se você já assistiu a aula da semana passada, ok. Se não assistiu, assista e faça as atividades que estão no formulário do Google Forms. Então, olha lá a atividade, tá? Responda as questões da melhor forma possível para que você não fique com nenhuma dúvida. Hoje, nós vamos continuar tratando sobre Era Napoleônica. Falamos, então, sobre a primeira parte na aula passada, consulado e também império, e hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, beleza? Só recapitulando um pouquinho ao que a gente falou na semana passada, eu disse para você que o governo, que a Era Napoleônica, é formada basicamente por 3 períodos. Ora, governo dos 100 dias, consulado e império. Na ordem, professor, agora, porque você falou fora de ordem. Consulado, império e governo dos 100 dias. Gente, só fazendo uma observação aqui, eu quero que você dê um pause agora nesse vídeo e que você anote tudo que eu coloquei aqui para você. Anota esse mapa, porque ele vai ser fundamental para que você consiga estudar para as nossas avaliações. Ok, galera? Tá bom. Falando então sobre o nosso primeiro período, chamado de governo do consulado. Nós sabemos que Napoleão Bonaparte, ele assume o governo da França em meio a uma grande turbulência dentro da própria França, que era a Revolução Francesa. Galera, então era um objetivo desse pequeno homem chamado de Napoleão Bonaparte. Olha aqui, ó. Napoleão Bonaparte, esse pequeno homem, alguns dizem de 1,5 m, mas que era um grande líder militar, tá? Tamanho não é documento. Então, que era um grande líder militar. Era um objetivo de Napoleão consolidar as conquistas da Revolução Francesa. Beleza, galera? Então, Napoleão, ele assume o poder da França, como nós falamos na aula passada, em meio ao consulado, tá? Golpe dos 18 Brumário, já falamos disso. E a França passa a ter um governo composto por 3 cônsules, sendo um desses cônsules Napoleão Bonaparte. Beleza, galera? E aí, eu disse para você que Napoleão era o mais importante, sem dúvida, dentre esses cônsules, tá, galera? Ao início desse governo consulado, a França volta a ter aqui, ó, uma república, tendo Napoleão Bonaparte como seu primeiro cônsul. Galera, para fazer tudo aquilo que Napoleão queria, desde o início, Napoleão queria ser cônsul único, tá? Ele queria ser o único cônsul da França, tá? Por isso que a gente diz, inclusive, que durante esse governo do consulado vai ser instalado um período de censura e de repressão, onde os direitos da população eles não vão ser bem respeitados, não. Nós vamos ver que, inclusive, os demais cônsules, os outros 2 cônsules, no final desse período, eles vão acabar saindo de cena. Por quê? Porque Napoleão faz um plebiscito, tá? Que vai perguntar à população se a população gostaria de, em vez de ter um governo de 3 pessoas, ter um governo de um imperador. E aí, pessoal, quem a população aclamou como imperador? Napoleão Bonaparte. É isso aí, tá? Mas, durante esse governo do consulado, Napoleão Bonaparte tomou uma série de medidas. Que medidas foram essas, professor? Primeira delas, criação do Banco da França. Pessoal, nós falamos que era preciso reorganizar as finanças da França, era preciso controlar os preços dos alimentos para que a população continuasse consumindo, continuasse comendo, era preciso
impedir que uma grande inflação explodisse por toda a França. Gente, você sabe que inflação é a variação de preços. Então, se hoje você vai ao supermercado e você encontra um pacote de arroz a R$10 e amanhã esse pacote de arroz ele se encontra sendo vendido por R$30, significa que houve ali uma grande inflação sobre o preço do arroz. Então, um dos objetivos da criação desse Banco da França, medida aqui do consulado, era impedir que a França passasse por uma grande inflação. Beleza, galera? Além disso, foi também outra determinação desse governo do consulado a criação dos liceus. O que eram os liceus? Os liceus eram, na verdade, colégios internos, pessoal. Tá? Se tem algo que vai ser feito aqui dentro desse período do consulado, é estabelecer a educação para todos. Então, o Estado, o governo, passa a criar várias escolas por toda a França, tá? Dentre essas escolas, os chamados liceus. Beleza, galera? Além disso, foi criado também o Código Civil Napoleônico. Mateus, o que é esse Código Civil Napoleônico? Gente, o Código Civil Napoleônico era, na verdade, um código de leis. Tá? Leis que serviriam principalmente para estabelecer regras para propriedade privada, para aquisição de terras e também regras para a população civil no geral. Dentre essas regras, por exemplo, desse Código Civil Napoleônico, nós tivemos a separação do casamento civil do casamento religioso. Por quê? Anteriormente, quando alguém queria se casar, iria até a igreja e se casava. Tinha ali um casamento formado, completo, feito. Agora não. Agora, com a criação do Código Civil Napoleônico, se alguém quiser se casar perante o Estado, ele vai ter uma cerimônia no civil, com um juiz do Estado. Se quer se casar no religioso, uma cerimônia religiosa. Então você separa, como é hoje no Brasil, por exemplo. Hoje no Brasil, se você quiser se casar somente no civil, você se casa somente no civil. Se você quiser se casar também no religioso, você faz a cerimônia religiosa. São casamentos diferentes. Um casamento se baseia nas leis de Deus, o casamento religioso, e o outro casamento na lei do Estado, tá? Que é o casamento civil. Então, esse Código Civil Napoleônico, ele vai estabelecer uma série de regras para o direito civil. Além disso, foi criada também a Concordata de 1801. Não falei disso na aula passada e é importante você saber. Professor, o que essa Concordata de 1801 faz de tão importante, tá, galera? Galera, essa concordata, ela restaura, tá? Ela volta, ela estabelece novamente a relação entre a Igreja Católica e o Estado. Ela traz de volta a relação entre a Igreja Católica e o Estado. Mateus, repete isso, porque isso é importante. Traz de volta a relação entre a Igreja Católica e o Estado. Pessoal, um dos questionamentos que se teve durante a Revolução Francesa era a aliança muito próxima entre Igreja Católica e o governo. Por quê, galera? Lembra que a gente falou na hora do voto? Quem estava fechado sempre com o rei? Principalmente para garantir os privilégios. Não sei se você lembra, mas a igreja, como primeiro estado, ela também não pagava impostos dentro da sociedade francesa. Ela usufruía das regalias que a nobreza tinha e que eram bancadas pelo terceiro estado. Trabalhadores urbanos, burguesia e camponeses. Ou seja, galera, a Igreja Católica, a igreja usufruía de tudo aquilo
que a nobreza tinha. Quando o terceiro estado começa a questionar esses privilégios, o terceiro estado também começa a questionar esses privilégios da igreja. Inclusive, durante a Revolução Francesa, muitas terras da Igreja Católica acabaram sendo tomadas, tá? Durante a Revolução. Os jacobinos, por exemplo, tá? Retiraram terras aqui da Igreja Católica e passaram essas terras novamente para as mãos do Estado. Professor, então o que essa concordata de 1801 vai fazer? Gente, vai dar novamente à Igreja Católica privilégios, tá? Vai restaurar novamente a relação com a Igreja Católica, tá? Então, pessoal, em 1801 é realizada toda uma cerimônia que convida o Papa Pio VII, tá, para uma cerimônia junto com Napoleão Bonaparte, para restabelecer novamente, né, e conceder também terras para a Igreja Católica e restaurando assim essa relação entre Igreja e Estado francês. Tudo bem, galera? Beleza. Então essas aqui foram as principais medidas desse governo do consulado e acredite, pessoal, o governo do consulado foi capaz de restabelecer a ordem dentro da França. Beleza? E além de restabelecer essa ordem dentro da França, o governo do consulado conseguiu trazer crescimento econômico para a França, tá? O que vai fazer com que ao final desse período do governo do consulado, Napoleão Bonaparte fosse aclamado imperador, se tornando aí novamente, né, a França uma monarquia comandada por Napoleão Bonaparte, que agora era imperador. Pessoal, governo, então, do Império. Nesse Império, a França voltava a ser uma monarquia. Professor, mas a França tinha passado por toda uma revolução, a Revolução Francesa de 1789, que pediu liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você está me dizendo que todas essas conquistas da Revolução Francesa, elas foram perdidas? Estou te dizendo. Pessoal, muitas dessas conquistas, tá? Muitas dessas conquistas no período aqui do Império, elas, né, principalmente a República, deixa de existir. E a França volta a ter um governo centralizador nas mãos de Napoleão Bonaparte. Falando aqui, então, sobre esse governo de Napoleão Bonaparte, chamado de Império. Gente, no governo do Império, então, Napoleão voltava a centralizar os poderes em suas mãos. Significava, então, gente, para a França e também para Napoleão, que era a hora da França se tornar a maior potência da Europa. Mateus, como que a França se tornaria a maior potência da Europa, pessoal? Para a França se tornar a maior potência da Europa, ela precisava superar a Inglaterra. É aí, galera, que o exército napoleônico, considerado invencível por terra, vai tentar, por meio de batalhas, superar, né, o exército inglês e derrotar a Inglaterra. Mateus, como? Primeiro, na chamada Batalha de Trafalgar. Coloquei aqui para você. Mateus, o que a França vai tentar fazer, então, nessa Batalha de Trafalgar? Pessoal, olha só, na Batalha de Trafalgar, a França vai tentar simplesmente vencer a Inglaterra. Gente, vai simplesmente tentar vencer a Inglaterra. Essa é uma das batalhas consideradas mais épicas da história. Por quê? A Marinha Francesa, tá, seguiu em direção à Inglaterra em uma única linha, formada aí por 33 navios, tá? Navios de guerra, tá? Com grandes canhões. Qual era a ideia? Formar uma grande linha e atacar. Só que quando chega até a Inglaterra havia formado ali, a Grã-Bretanha, né, havia formado ali duas linhas navais.
E aí, nesse primeiro ataque, a Inglaterra ataca, depois ela se espalha e ela acaba por cercar, beleza? A marinha francesa. Resultado, pessoal, os ingleses vencem a batalha de Trafalgar. Ou seja, pessoal, para derrotar a Inglaterra, a França teria que arrumar um outro modo de atingir a Inglaterra. Só que aí, galera, além disso, a França vai provocar também a Batalha de Austerlitz, tá? A Batalha de Austerlitz, tá? Que também vai ser outro conflito aqui em que os franceses vão acabar se envolvendo aqui durante o Império. Pois é, galera. Mas aí, sabendo que a França não conseguiria, então, derrotar a Inglaterra, né? A França não conseguiu derrotar a Inglaterra do ponto de vista militar. Os franceses vão tentar derrotar os ingleses atingindo a economia. Como assim, pessoal? Olha só, professor, a França, então, decreta o que nós falamos na aula passada, decreta, então, o chamado bloqueio continental. O pessoal faz um asterisco nisso, porque nós vamos cobrar isso de vocês. A vida vai cobrar isso de você. Então você precisa lembrar que a França decreta o bloqueio continental. O que é isso? A França bloqueia todo o continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Qual era a ordem? Se comercializar com a Inglaterra, eu faço o quê? Invado. Comercializou com a Inglaterra? Invado. Vai comercializar com a Inglaterra? Então vou invadir. Essa era a ordem dos franceses. Nós vimos na aula passada que a Inglaterra, né, continuou comercializando com alguns países, dentre eles Portugal. E aí, pessoal, ao continuar comercializando com Portugal, a França descobre, ameaça invadir Portugal. Dom João VI, com toda a corte portuguesa, começa a arrumar as coisas às pressas. Vai até o porto, vai até uma caravela, se lança ao mar, tá? E vai em direção ao Brasil lá no ano de 1808. Falamos isso na aula passada. E aí ainda disse para você que ao chegar aqui com a ajuda dos ingleses, os portugueses vão fazer uma série de mudanças no Brasil. Criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, uma estrutura ali no centro do Rio de Janeiro que não havia ainda, tá? E ainda o Jardim Botânico, o Teatro Nacional, ou seja, graças a essa transferência da família real portuguesa para o Brasil vai criar uma estrutura que o Brasil não tinha anteriormente. Galera, estrutura essa, graças a esse bloqueio continental, que faz a família real portuguesa vir para o Brasil obrigada, que mais tarde nós vamos criar uma estrutura que vai, inclusive, possibilitar a independência do Brasil, tá? O Brasil, ele dá um salto muito grande de crescimento, de urbanização ali no centro do Rio de Janeiro, muito grande, graças à vinda da família real portuguesa para o Brasil. Beleza, galera? Pois é. Mas aí, então, os franceses, ao chegarem aqui, né? Ao chegarem aqui, os franceses acabam não encontrando, né? Os franceses acabam não encontrando. E aí, pessoal, ao chegar em Portugal, os franceses acabam não encontrando mais os portugueses, porque o Portugal já tinha fugido para o Brasil. Galera, isso foi o bloqueio continental. Essa medida tomada pelo governo napoleônico para impedir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, beleza? E que atingiu diretamente Portugal.
e provocou a fuga de Portugal, da família real portuguesa, para o Brasil. Ok, galera? Pois é. Mas aí, Napoleão Bonaparte, ele acaba sendo preso, acaba se enfraquecendo nessas batalhas, beleza? Na Batalha de Trafalgar e na Batalha de Austerlitz, acaba sendo preso e acaba sendo levado para a chamada Ilha de Elba. E na Ilha de Elba, então, ele teria a sua punição, né? Ele passou a ser, então, um exilado na Ilha de Elba. Pessoal, foi colocado lá na Ilha de Elba com 1.000 soldados para observar, olhar Napoleão e impedir que Napoleão fugisse. O que Napoleão fez? O que esse serzinho aqui fez, pequenininho aqui fez? Mais um grande chefe militar? Ele convenceu os 1.000 soldados. Ele voltou para a Ilha de Elba, quer dizer, convenceu os 1.000 soldados. Ele saiu da Ilha de Elba, retornou à França, e ao retornar à França com esses 1.000 soldados, Napoleão Bonaparte novamente reestabelece o controle no chamado governo dos 100 dias. Mateus, como assim? Ao chegar na França, Napoleão foi simplesmente recebido pela população e ovacionado, conduzido novamente ao governo como imperador da França. Ele assume novamente o poder da França. Porém, ao assumir o poder da França, Napoleão só governa por 100 dias. Por quê? Porque novamente ele vai se envolver numa guerra chamada de Batalha de Waterloo. Mateus, que batalha foi essa? Chamada de Batalha de Waterloo. Pessoal, os vários países da Europa, Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, se unem contra Napoleão Bonaparte na chamada Batalha de Waterloo. Derrotam Napoleão Bonaparte e novamente Napoleão Bonaparte foi preso, sendo exilado novamente na chamada Ilha de Santa Helena. Estou colocando aqui para vocês. Então ele foi exilado na Ilha de Santa Helena, onde Napoleão Bonaparte permanece até a sua morte. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, esse é o conteúdo sobre Era Napoleônica. Vou deixar, tá, para vocês uma atividade, tá, que vocês também deverão realizar, tá, para a nossa próxima aula, beleza? Então, guarda a atividade da aula passada, mais a atividade dessa aula. A próxima aula que nós iremos realizar será uma aula de correção, onde nós vamos discutir cada uma das questões que eu passei para vocês. Tudo bem? Dúvida? Lamentação? Dor no peito? Taquicardia? Não? Então tá bom. Tchau, povo!